chegou o duelo entre Galo e Godoy Cruz. É logo mais, 7h da noite, Arena MRV. Desta vez, o Galão da Massa vai decidir fora de casa. Primeiro desafio aqui em Belo Horizonte. Na semana que vem, na quinta-feira, em Mendoza, na Argentina, no estádio Feliciano Gambatti, que é um caldeirão para 20 mil torcedores. O estádio que foi reformado, pertence ao Godoy Cruz e que não estava sendo utilizado por 20 anos. Conseguiram os ajustes de iluminação, os detalhes, né, que a Conmebol exige para que o jogo seja aí com a torcida mais próxima, fazendo pressão. Então o Galo hoje também precisa usar o fator local para conseguir essa vantagem. E o Cuca vai colocar o time forte. Com o Hulk descansado, foi poupado no fim de semana, assim como o lateral Saravia também. No meio-campo tem uma disputa boa, vai Alexander, logo de cara, jogador que melhorou o Galo no segundo tempo contra o Vasco da Gama, o próprio Cuca admitiu após a partida. Vai no lugar do Gabriel Menino, então provável Galo para hoje. Everson, Saravia, Lianco, Alonso e na esquerda o Arana. Meio-campo, Alan Franco, Alexander ou Gabriel Menino e o Scarpa, o trio de ataque, Coelho, Rony e o Hulk. É bom destacarmos que o atacante Dudu ainda tem mais 2 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro, mas para os duelos da Sul-Americana ele poderá ser utilizado. Então é opção para o técnico Cuca na partida de logo mais. Sobre movimentação do mercado da bola, o Atlético pode sim, nos próximos dias, sacramentar a saída do zagueiro Igor Rabelo, que está sendo disputado por Fluminense e São Paulo, mas por enquanto não há um acerto definitivo. Já procura outro nome. A diretoria do Galo tem o zagueiro Juan, de 26 anos, que estava emprestado ao São Paulo pelo Sassuolo da Itália, como hoje o plano A. O Juan teve muitos problemas de lesão no São Paulo nos últimos tempos, a última delas uma lesão no joelho. O atleta fez 15 jogos no período de agosto do ano passado a junho deste ano, mas estaria recuperado, é destro, é uma substituição natural para o Igor Rabelo, 1,87 m de altura, só que tem um detalhe, se ele vier para o Galo não pode jogar Copa do Brasil, porque já atuou pelo São Paulo nesta edição do torneio. Galo, portanto, já tendo aí o plano B, numa saída provável do Igor Rabelo. Um abraço. Ale, vamos falar do Galo? Vamos. O Galo tem desafios essa semana. Sim. E como é que você analisa os 2 desafios do Galo? Olha, ô João, eu vou te falar que a Sul-Americana, a gente sempre esquece de uma coisa, né? Que a gente esquece, né? Que o Atlético é o atual vice-campeão da Libertadores, né, cara? Da Libertadores, que é um nível acima da Sul-Americana, não tenha dúvida, né? Então, ele por si só já é... É tipo assim, nível de beleza. A Sul-Americana somos nós e a Libertadores é o Cauã Raymond, é mais ou menos esse patamar. Essa aí você foi uma diferença grande, hein, João? Aí você foi uma diferença grande. Mas é... Pô, eu achei que você ia falar assim, não, João, aí você inverteu, aí você colocou a Sul-Americana acima. Não posso mentir pro nosso público, né? Mas de qualquer maneira, existe uma diferença e o Atlético é o atual vice-campeão da Libertadores. Não foi que ele foi vice-campeão da Libertadores há 10 anos atrás. Ele é o atual vice-campeão da Libertadores e vai pegar... um adversário, aliás, pegou um chaveamento bem interessante, né? O Godoy Cruz acabou de trocar de treinador, no Campeonato Argentino foram 4 rodadas sem vencer. É claro que, assim, se você vai enfrentar um rival argentino, essas competições sul-americanas, ainda mais na fase de mata-mata, você tem que se precaver. Mas o que eu falo sempre para definir um favoritismo é se os times jogarem no máximo que eles podem. Se o Atlético jogar perto do máximo, ele tem tudo para fazer um resultado confortável, não só na Sul-Americana, como também no fim de semana, pensando no Grêmio, que você me perguntou. O Atlético vive um momento muito melhor do que o Grêmio. Está numa pindaíba desgraçada, perdeu para o Sport, o único time que o Sport venceu, ainda mais lá na Arena, que recebeu um bom público, a torcida se mobilizou, falou, não, agora vamos e tal. Os caras perderam para o Sport. E tá uma crise danada, o treinador que vai embora, mas não vai embora. Então o Atlético tem tudo para fazer 2 bons jogos e conseguir
resultados positivos nessas duas partidas. O pessoal, e amanhã o jogo é às 7h, viu? O trânsito. É bom destacar para você que vai ao jogo sair mais cedo. A gente sabe como é que é complicado o trânsito no fim de tarde para qualquer região da cidade. Então amanhã, Atlético e Godoy Cruz, 7h, véspera de feriado, muito bem lembrado. O Arena MRV fica ali na saída de uma rodovia importante, né? A saída ali para Sete Lagoas. Né? Então é bom você se organizar, se planejar, tentar sair mais cedo um pouquinho para o jogo amanhã. O Ale, é sempre ruim pensar no jogo seguinte, porque quando o cara pensa no segundo passo sem dar o primeiro, ele costuma trançar as pernas ali e cair. Tropeça. Mas o jogo do Atlético contra o Grêmio... Cara, o Grêmio chega numa pressão violentíssima nesse momento, né? É um dos piores momentos, acho que do Grêmio, não só em termos de desempenho, já que ele ainda não está na zona do rebaixamento, né? Ele tem 4 pontos a mais que o Vasco, que é o primeiro na zona, só que o Vasco tem um jogo a menos, né? Mas eu acho que de futebol apresentado, né? Realmente é um momento triste para um Grêmio que é tão tradicional, né? E que está passando por uma fase complicada, para você ver, caiu fora da Copa do Brasil, caiu fora da Sul-Americana, agora no Campeonato Brasileiro, são 7 jogos, as últimas 7 rodadas, só uma vitória, que foi contra o Fortaleza, que é outro que está muito mal. Então, eu tenho uma amizade com o Farid, né, com o velho Farid. Ele tá sofrendo o homem. Tá desesperado. Ele tá desesperado porque realmente o Grêmio... Ele outro dia errou o nome do Grêmio. Exatamente. Então, foi maravilhoso, para ver como é que a coisa tá ruim. O Galão da Massa começando a decidir uma vaga na Copa Sul-Americana. Mais um mata-mata pela frente. Agora, diferente, né? O Atlético vai decidir fora de casa. Semana que vem, em Mendoza, na Argentina, no estádio que é um caldeirão. Feliciano Gambarte. Reformulado depois de 20 anos, é o estádio próprio do Godoy Cruz e não jogou ainda nesse estádio em Copa Sul-Americana. Inclusive, nas últimas semanas, fez aí todos os ajustes para a Conmebol liberar o seu estádio. Então o Galo sabe que vai ter que usar também amanhã o fator casa na Arena MRV para construir uma vantagem, para jogar com um pouco mais de tranquilidade nesta partida de volta lá na Argentina. E o Galo reforçado, hein? O Hulk tá descansado, né? Não jogou no fim de semana. Super-herói vai comandar o ataque do Galo. Coelho sentiu dores na coxa no último jogo. Treinou normalmente. A princípio, fica disponível para começar também no ataque ali com o Hulk e com o Rony. No meio-campo tem uma disputa boa. Vai o Alexander, que já tá pedindo passagem, chegou recentemente. Foi muito bem, melhorou o time no segundo tempo com o Vasco. Pode ser o Alexander no lugar do Gabriel Menino, porque o Alan Franco com o Scarpa são titulares, não deverão perder a posição. E na defesa pode voltar o Saravia, que vinha sendo titular e foi preservado no fim de semana. Então o Galo reforçado, inclusive tendo o Dudu como opção. Nesse jogo ele não tem punição em jogos da Sul-Americana. Daí o Galo, compromisso chavirada Sul-Americana, jogo complicado, é time argentino, time de muita marcação. O Galo vai pra cima amanhã, tem que fazer o resultado em casa, Romano. Tem que fazer o resultado em casa, porque vai decidir fora e o estádio do Godoy Cruz é acanhado, é pequeno. O Atlético vai ter que fazer um resultado para ter uma certa tranquilidade. Não se tem uma tranquilidade nessa fase, né? Que é o Feliciano Gambarte, que é o estádio do Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba, que é o nome do time. Que nome grande, hein? Que isso, hein? E o Feliciano Gambarte, apelidado de La Bodega, ele tem aí a capacidade para 21 mil espectadores. Tá, então, tentando levar o jogo de volta para lá. E o Atlético precisa fazer o resultado aqui, porque lá, meu amigo, é a torcida fungando no cangote, acanhada, apertadinho. E o Atlético, se puder fazer o resultado aqui, e um bom resultado, vai ajudar demais. E sobre a situação do zagueiro Igor Rabelo, fala pra gente, Rezende. O Igor Rabelo treinou nesta quarta-feira. Por enquanto, não tem martelo batido para a saída dele. São Paulo e Fluminense estão disputando o atleta. O Fortaleza chegou a demonstrar interesse também, mas estaria atrás. O que nós pudemos apurar é que nenhum clube estaria disposto a pagar, indenizar o Atlético numa saída dele agora.
o Igor tem contrato até o fim deste ano. Rabelo para o ano que vem não ficaria, o Galo não vai renovar o contrato. Como ele está recebendo propostas que são vantajosas para ele, tempos de contrato maiores dessas equipes, para o jogador é interessante, mas para o Galo, só se trouxer um atleta, aí sim, pode liberar o Igor Rabelo. E aí o Galo, já sabendo disso, a diretoria tem alguns nomes sendo monitorados. Entre eles, o nome que tem em pauta agora é do Juan, 26 anos, jogador que estava no São Paulo, emprestado pelo Sassuolo da Itália. No São Paulo ele fez 15 jogos, chegou em agosto do ano passado e ficou agora até junho. Conviveu com muitas lesões, teve problema agora principalmente com uma lesão no joelho. O Bragantino chegou a cogitar a contratação, mas ficou receoso em contratar por conta dessa lesão recente no joelho. A informação que a gente obteve com pessoas próximas ao jogador é que ele está recuperado e que agora falta só ritmo de jogo. Juan, portanto, do Sassuolo da Itália, brasileiro de 26 anos. Ele é do Rio Grande do Sul, tem 1,87 m de altura, pode ser, portanto, substituto do Igor Rabelo no Galo aí nos próximos dias. Igor Rabelo que passou por um drama no Galo, né, Romano? Essa é a realidade, questão de lesões. Ele não teve até tantas lesões, mas ele não teve, foi uma regularidade, né, no Atlético. É um zagueiro que chegou na época, foi revelação do Botafogo, chegou para ser o cara da zaga, mas não conseguiu ser esse cara. Foi ali um jogador útil nas vezes que foi chamado, mas é um cara que nitidamente não está nos planos do técnico Cuca, e o melhor para ele é ir para um lugar que ele possa jogar, né? E sobre a presença de público amanhã, Cláudio? Não teremos casa cheia na Arena MRV. A perspectiva é de um público ali na casa dos 15 a 20 mil torcedores, só se aumentar bastante a venda no dia do jogo, né? Porque ela não tinha decolado ainda. A parcial do Atlético de hoje, ali próximo dos 15 mil garantidos, ingressa a partir de R$ 47,70 para sócios Galo na Veia. Domingo o Galo joga também na Arena MRV, duelo contra o Grêmio. E aí ingressos mais baratos para o jogo do Brasileirão, domingo 4 da tarde, em horário nobre, a partir de R$ 25,00 para sócios. E domingo vai ter uma atração na Arena MRV, os holofotes de todo o Brasil, porque o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, ao lado do Rodrigo Caetano, que foi do Galo, hoje é diretor de seleções, eles estarão presentes em loco para acompanhar esse jogo. Do lado do Atlético, possivelmente para acompanhar, além do Arana, que era jogador convocado, mas teve muitas lesões, o zagueiro Lianco e o goleiro Everson, que estão no radar do Carlo Ancelotti para defender a seleção. Agora o outro lado, destacando a equipe argentina, o Godoy Cruz. Boa noite, repórter Pedro Abelio. Alô, Hugo, um abraço pra você. Boa noite também pro Emerson Romano. Boa noite, galera da Itatiaia. O Atlético vai ter um adversário que não vence há quase 2 meses, hein? O time só venceu contra o Sportivo Luquenho pela última vez, no mês de maio, na Sul-Americana, quando o time foi líder no grupo D e se classificou para este decisivo momento de Copa Sul-Americana. A equipe que demitiu na semana passada o técnico Esteban Solari contratou Walter Ribonetto, argentino, 51 anos, ex-zagueiro, estava no Melgar do Peru, e ele desde o último sábado vem preparando o time para o jogo contra o Atlético. Vai ser sua estreia. Os jogadores estão neste momento hospedados no Hotel Ouro Minas e chegaram a Belo Horizonte no início da noite de hoje. Não treinaram aqui na capital mineira. O apronto foi feito ainda em Mendoza. Na defesa, Mateu Mendonça, zagueiro capitão do time, deve ser o único mantido. Arce na lateral direita, Rasmussen e Meli devem jogar nos lugares de Rara, Queiroz e Juan Moran, que vinham atuando nas últimas partidas. Paul Fernandes, que já jogou no Fortaleza, deve voltar ao time titular também no lugar de Maximiliano Gonçalves. São alterações que o Ribonetto está fazendo no time para tentar retomar o caminho de vitórias. Afinal de contas, em 27 jogos no ano, são só 6 triunfos. A equipe do Godoy Cruz
Vamos com a expectativa deste jogo de Petróleo no gol. Na direita joga o Arce, Rasmussen com Mendonça na zaga. E aí, para completar, o lado esquerdo tendo o Andrés Melli. Paul Fernandes com Gonçalves e Pode no meio-campo. Nicolas Fernandes, Andino e Ausmendi são os atacantes.